E eu quero contar para vocês que a OAB de São Paulo enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, uma nova proposta de resolução para o Código de Conduta dos Ministros da Corte. É mais uma pressão que acontece nesse sentido. Por isso eu quero receber aqui ao vivo no Jornal da Manhã o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Eu quero que você já responda diretamente para a nossa audiência quais são as principais medidas que vocês sugerem nessa proposta de Código de Conduta e que de alguma forma limitaria a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a conflito de interesses e a participação de eventos. Bem-vindo. Bom dia, João Pan, obrigado pela participação, bom dia, Evandro. Vamos lá, o Código de Conduta, ele tem como função proteger o trabalho dos ministros, para que eles possam trabalhar bem, que eles possam julgar bem, assim como todos os juízes, até porque é algo que ilumina o trabalho de todos os juízes. As principais regras que nós estamos propondo, sugerindo, para que o Supremo Tribunal Federal discuta, são aquelas regras que nós chamamos de impedimento e suspeição. Quando o juiz é impedido de julgar uma causa, quando o juiz é suspeito de julgar uma causa, portanto, ele não deve julgar. Por quê? Porque isso protege a imparcialidade do tribunal. Existem também as regras de conduta de relacionamento com o setor privado. Isso é muito importante. O juiz é uma figura muito importante na nossa sociedade e ser juiz é uma escolha do cidadão, ele escolhe ser juiz, abraça essa carreira, e isso impõe algumas limitações de relacionamento com o setor privado naturais. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser distante dos interesses das partes, dos interesses legítimos para poder julgar direito. Então, como você falou, são essas regras para não julgar casos com parente até de terceiro grau, não julgar causas onde existam amigos íntimos, não julgar causas onde existem relações privadas, profissionais, entre o magistrado e a parte e o advogado, onde existe alguma relação também entre juiz e advogado. São essas regras para dar mais transparência e imparcialidade, Qual que é a figura do juiz? Exatamente. Profissional imparcial. Vai lá, Bia. A pergunta, inclusive, que foi levantada aqui pelo Evandro, enquanto o senhor falava, o presidente da OAB de São Paulo, que participa ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã, é sobre essas regras, essas condutas, essas medidas que podem ser estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, se elas podem alcançar também familiares dos ministros ou se envolvem apenas a atuação dos próprios. Não, inclui familiares, inclui advogados. Nós, advogados também, Todo mundo, ética é um esforço que tem que ser transversal, A gente tem que ter ética em todas as relações. Então, alguns advogados vão estar impedidos de advogar em determinadas causas e os parentes também vão estar impedidos de advogar em determinadas causas, É uma limitação que a democracia exige de nós. Então, sim, as regras também atingem parentes, também atingem advogados. Agora, Sica, eu estava dando uma olhada no documento e eu percebi que lá não necessariamente vocês limitam viagens de ministros com integrantes do setor privado, mas de alguma forma é preciso haver transparência sobre os custos dessas viagens, sobre os motivos e etc. Como é que vocês pretendem elaborar isso para que não haja também nenhum tipo de suspeição e que os ministros mantenham alguns compromissos como palestras, participações em congressos, em universidades? Como é que ficaria isso, hein, Sica? A ideia é transparência. Então, o juiz, o ministro, ele tem uma viagem como ministro, não uma viagem de férias com a família, é claro. Ele tem uma viagem profissional, essa viagem vai estar divulgada no site do tribunal, para onde ele foi e quem pagou a viagem. O juiz pode ter relacionamentos privados na vida dele, é claro, ele pode ter. Mas esses relacionamentos privados, eles podem impor o quê? Uma limitação lá na frente para o juiz. Então, tem um relacionamento privado, eu, juiz, com uma determinada empresa. Opção minha. Isso lá na frente vai me impedir de participar de julgamentos de interesses dessa empresa. Então, a regra de ouro da boa conduta é a transparência. Então, o ministro vai continuar levando a carreira dele do jeito que ele pode levar, com as limitações de palestra só acadêmica, palestra só científica e transparência de gastos. Quem está pagando? Com essa estratégia de transparência, se separa de forma mais clara, caso esse código seja aprovado dessa forma, o que é a vida pessoal do ministro ou de qualquer outro ente do judiciário, do que é a vida realmente na magistratura ou dentro também da atuação, como o senhor citou, envolvendo advogados, por exemplo. Agora, Sica, a respeito do período, em que se levanta essa discussão, demorou para a gente ver um código como esse sendo estabelecido, ou pelo menos a discussão sendo aberta dentro do judiciário? Então, nós abrimos a discussão aqui na OAB em junho passado. Até é importante fixar isso para dizer que nós não estamos tomando essa medida baseada em algum fato concreto, por causa de não quero fulanizar a discussão. Não, em junho do ano passado a gente começou esse trabalho e ele terminou agora. Se demorou
ou não, muitas vezes as instituições públicas elas têm um tempo de evolução que é diferente do tempo, às vezes, da vida real, especialmente instituições grandes, importantes, pesadas. Então é que chegou o tempo. E por que chegou o tempo? Chegou o tempo porque o próprio presidente do Supremo está falando. Se o presidente da Corte está falando que isso é necessário, é evidente que o tempo chegou. Não é? Chegou talvez um pouco tarde, né? O setor privado, outros órgãos do setor público já têm regras de transparência de conduta mais claras do que para os tribunais. Mas chegou a hora de discutir, né? A conversa está madura, né? A imprensa tem feito um trabalho importante, né, de dar transparência para fatos que justificam a discussão. Então eu acho que o momento é propício, especialmente para defender o Supremo Tribunal Federal de arroubos reformistas menos técnicos. Nós temos também a participação dos nossos comentaristas. Lucas Berreiro, vai lá a tua pergunta. Sica, bom dia, obrigado por conceder essa entrevista. Minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que é difícil você aplicar uma norma, fazer ela valer, se não houver algum tipo de penalidade. Deve haver algum tipo de penalidade para ministros que rompam com essas normas que a OAB está sugerindo aí? Então, na verdade, a gente não está prevendo penalidade, até porque penalidades elas estão previstas na lei da magistratura, elas só podem ser previstas em lei, não é? O que há é o afastamento do caso concreto, é a consequência para o juiz que não declarar o próprio impedimento, a própria suspeição. Toda a questão de códigos de conduta, ela funciona por esse sistema que a gente chama de autorregulação regulada. Então a gente tem uma regulação pública, porque o código é público, porque os julgamentos são públicos, porque a sociedade civil, na nossa proposta, está legitimada a ativar o código de conduta, e aí o tribunal, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, vai aplicar as regras. A penalidade que existe para ministros do Supremo que não cumpram seus deveres é o impedimento pelo Senado. Então a penalidade já existe. A penalidade existe, ela está prevista na Constituição. Priscila Silveira, o espaço é seu também para questionamento aqui ao presidente da OAB de São Paulo. Bom dia, presidente Sica, satisfação falar contigo. Presidente, essa proposta nasce de uma demanda da advocacia ou de uma preocupação mais ampla com o preceito ali de confiança social do judiciário? Ou os dois? Priscila, bom falar com você, não sabia que você ia estar aqui. Nasce dos dois, né? Inicialmente é uma preocupação como nasce dentro da OAB da advocacia, mas veja, o que é a profissão da advocacia? Quem é advocacia, no nosso caso, são os 400 mil profissionais, advogados paulistas que estão nos fóruns e nos tribunais representando milhões de cidadãos. Então, uma preocupação, digamos assim, que combinada dos advogados, perceberam a necessidade, mas perceberam porque estão ali, na ponta do sistema de justiça, ouvindo o que as pessoas que pedem justiça, né, a gente chama de jurisdicionado, ou seja, o cidadão, ele acha o sistema de justiça. Qual que é a grande preocupação, né, quanto à cidadania? É não deixar o judiciário perder a confiança da população. Isso é muito grave para a democracia. A confiança na justiça é um elemento essencial para a vida em sociedade. A gente não pode perder esse valor. Tem um detalhe interessante também nesse documento, que são os órgãos, os institutos ou as pessoas, os cargos que podem denunciar algum tipo de conduta incorreta. Nesse documento enviado pela OAB, eles colocam os cargos de presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, procurador-geral da República, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Uma quantidade grande de autoridades que poderiam, então, detectar essas condutas e denunciar possíveis irregularidades. Além disso, Sica, eu gostaria que você destacasse aqui para a nossa audiência o conselho que montou esse documento, porque ele tem também a participação de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é bastante relevante diante de ex-ministros participarem de uma proposição que traria algum tipo de controle e limitação para atuais ministros do STF. É muito bom, Evandro, muito oportuno dizer, né? Essa é uma proposta que foi elaborada por uma comissão plural. Não é uma comissão da OAB, mas nós temos na comissão 2 ex-presidentes do Supremo, o ministro Ellen Grace e o ministro César Perguzzo, ou seja, pessoas que tiveram lá, 2 ex-ministros da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça de governos diferentes, para mostrar que também a gente não está aqui fazendo a política partidária ou abraçando a OAB. Temos ex-presidentes da OAB, Nacional, Estadual, Patrícia, César Brito, e temos representantes da academia, professores, 3 professores, Oscar Vilhena, Maria Tereza Sadek, Alessandra Benedito, porque a universidade, a academia, né, é o lugar neutro de discussão e pesquisa de ideia. Então, a gente procurou fazer uma composição muito equilibrada
né, e baseada em experiências, e aí eu volto, né, os 2 ministros, né, Alegrete e César de Perus, trabalharam intensamente nessa proposta, né, boa parte das ideias vem dele, ou seja, de pessoas que presidiram o Supremo Tribunal Federal, para que fique claro, né, que o intuito é defender o tribunal. Leonardo Sica, presidente da OAB de São Paulo, como o senhor citou, já no ano passado a OAB aqui do estado começou a discutir sobre a necessidade de estabelecer, né, esse código de conduta, mas pelo menos somente agora, né, esse interesse foi demonstrado de forma mais significativa por parte do STF ou pelo menos somente agora ele se tornou público. Quais são os prazos para essas tratativas ou pelo menos as expectativas até que a gente tenha esse código de conduta em vigor? Agora, né, a bola está com o tribunal. O ministro Edson Fachin me parece bastante empenhado, né, tem dado entrevistas muito ponderadas, muito equilibradas. Eu acho que o prazo agora é prazo suficiente para o ministro Edson Fachin obter um consenso. Um consenso no tribunal é importante, consenso não é unanimidade. O consenso é um acordo onde todos acabam aceitando soluções de mínimo consenso. E eu acredito, eu estou confiante que ele vai fazer isso num espaço de tempo razoável. A discussão é muito importante, né? E aquilo que é importante a gente não pode fazer com pressa, né? É urgente, é importante, mas a gente não pode fazer apressadamente. Tanto que nós demoramos meses para redigir. Mas eu acho que a gente tem os próximos meses para avançar nessa discussão. Tem o período eleitoral, as pessoas têm falado que isso pode atrapalhar. Eu não acredito que isso deva ser levado em conta, né? O problema eleitoral é outro, né? Não diz respeito ao judiciário. Muito obrigado pelas informações, presidente da OAB aqui de São Paulo, Leonardo Sica. Espaço está sempre aberto no Jornal da Manhã. Até a próxima. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui.